É, hora do Mão A. Uma aristocrata que não tem talento para nada, sempre gastava todo o dinheiro de sua família em negócios que nunca davam certo. Um dia ela é forçada a deixar a família, por conta das falhas da antiga Meldnick. Mas ela desafia as expectativas, decidida a abrir uma loja de doces, seu sonho de criança. E a primeira coisa que ela faz em sua jornada, é encontrar a espada lendária. Oi, eu sou o Zakai, e vou estar lhe acompanhando na sua hora favorita. A obra de hoje se chama Por favor não venham à papelaria da vilã, e espero que aproveitem. A história começa com o pai de Meldnick, que está furioso hoje querendo que ela deixe sua família. Isso se deve à dona original de seu corpo, falhando em inúmeros negócios e perdendo 10 bilhões de seu dinheiro. Claro que sua madrasta Hildegard também está envolvida nisso, mas seu pai, o Duque, não parece se importar. Ao mesmo tempo, a garota fica mais que feliz em aceitar o dinheiro que ele joga para ela como indenização pela sua partida. Seu pai esperava que ela implorasse, mas ela não vai seguir o script dessa vez. Ela estava esperando ser expulsa e agora finalmente chegou o dia. Então, ela se despede alegremente de seu pai dizendo que não vai voltar. A garota empacota suas coisas e planeja sair o mais rápido possível, antes que tirem seu dinheiro. Rosaline, sua criada e única pessoa na casa que gostava dela, fica surpresa ao vê-la se preparando para sair. Mel apenas diz que está seguindo seu sonho, mas Rosaline pensa que isso significa que ela finalmente vai pedir o Duque Resmund do Norte em casamento. Bem, mas era a dona original que sonhava em se casar com ele, e não ela. Acontece que ela tem vivido em um livro de fantasia nos últimos meses, que tem o Duque Resmund e sua meia-irmã Sharia como os personagens principais. No livro, Mel é a vilã que fica noiva do Duque e depois se mata por ciúmes. Ela já tentou desesperadamente voltar para o mundo real, mas eventualmente, desistiu. Agora, ela planeja fazer o que quiser e abrir uma loja de patisserie, que tem sido seu sonho por um longo tempo. É natural que Rosaline não saiba ao que Mel se refere, mas ainda teme que ela fale de novo. Ela tenta assustá-la sobre como isso mudaria drasticamente sua vida, desde as roupas que usa até a comida que comerá, mas Mel não se importa. Sua criada chora enquanto avisa que sua madrasta abusiva pode persegui-la. Quando ela finalmente sai, diz que aprecia a preocupação de Rosaline para que fique e continue recebendo proteção, mas ela já tomou sua decisão e planeja ligar para ela quando as coisas forem bem. Os outros a estão chamando de linhagem amaldiçoada enquanto ela desce as escadas, com ele se perguntando para onde ela está indo. Isso porque sua mãe era a última parente direta de Quinoa, o Marquês Amaldiçoado Dragão, e como sua mãe, a maioria das pessoas com esse sangue morre jovem. De qualquer forma, ela já se acostumou com as fofocas e segue para sua carruagem com a intenção de fazer uma viagem aos cortiços. Antes de partir, ela dá a todos seu último adeus mostrando o dedo do meio, um gesto que só ela conhecia, enquanto diz alegremente para eles suas mais sinceras considerações, partindo logo em seguida. Lady Hildegard definitivamente fará Sharia se casar com o Duque agora que ela deixou sua família, mas ela ainda não pode ter certeza que sua madrasta não a matará para garantir que tudo corra bem para eles. Então, antes de começar sua loja, ela já fez os planos para conseguir a proteção do cavaleiro mais forte. Ela para a carruagem, mas não na cidade ou em alguma rua, mas em um cemitério. 1000 anos atrás, o Império estava em caos graças aos demônios do mundo divino, até que um homem surgiu, e se sacrificou para selar os demônios com ele em uma espada mágica. As lendas sobre o grande herói são bem conhecidas em todo o Império. Na história, foi o Duque Resmund quem descobriu a espada e foi adorado por todos, chegando ao ponto de tentarem declará-lo imperador. Mas acontece que agora é Mel que encontra a espada, e ela que a desembainha desta vez. De repente, um jovem de cabelos negros e olhos azuis aparece na frente dela, muito parecido com um gênio. Ele é Dominique, o jovem de 17 anos que salvou o Império. Ela logo devolve a espada e pede por um contrato imediatamente, o que não o surpreende. Ele quer saber o que ela quer para então decidir se ela valia a pena um contrato. Mas o que o confunde é que ela só quer que ele a proteja. Eles explicam que podem conquistar o Império se quiserem, mas ela diz que tudo que quer é ter uma loja, então ele só precisa proteger a loja com ela. O engraçado é que Dominique pensa que patisserie seria o novo nome que ela queria dar ao Império, mas então ela explica que é uma loja de doces. Ela sabe que se ele cumprir totalmente o desejo do contratante, ele voltará a ser humano, então isso realmente deveria ser uma tarefa estranhamente fácil para ele. Dominique pensa por um segundo, e os dois apertam as mãos para selar o contrato. Logo eles se teleportam na frente da prestigiada academia, e Dominique já está pronto para entrar no prédio, mas fica chocado quando Mel o corrige, apontando para um antigo prédio de 2 andares onde começarão sua nova vida. Depois da morte de sua mãe, seu título foi revogado e seus bens foram completamente desfrutados por seu pai, e o único item que sua mãe deixou em seu nome era a casa, que agora está caindo aos pedaços. Dominique ainda não consegue acreditar que vai morar aqui, e acha que foi enganado. É por isso que você tem que ler os termos e condições do contrato antes de assiná-lo.
Quando entram, a casa parece realmente precária, mas só de pensar em onde ela poderia colocar todos os doces e imaginar a loja cheia de crianças já a deixa feliz. Dominique vê o quanto ela é sincera, e para de ser rabugento para ajudá-la a limpar a casa. Mel na verdade era uma órfã no mundo real, e as pessoas que cuidaram dela ajudaram a se tornar forte. Ela é especialmente grata ao proprietário da loja de patisserie, que sempre foi gentil com ela e lhe dava doces o tempo todo, então ela queria ser como ele e fazer com que cada criança que visitasse sua loja fosse feliz também. Esse sonho inocente anima, e ela mal pode esperar pela abertura da loja no dia seguinte. Ela vai ao Palácio Imperial com Dominique, que agora está na forma de uma espada, para obter sua licença comercial. Ela estava se sentindo ótima até que um homem que ela só tinha encontrado uma vez antes, estraga seu humor. Na sua frente está o Duque Lennox. Ele sabe que ela deixou sua família, mas não gostou disso, exigindo que sua futura esposa retorne dentro de um mês. Até onde ela sabe, Lennox era afetuoso no começo, mas assim que ele conquistou o carinho de Mel, sua atitude mudou. Ele a menospreza, ignorando seus talentos, e começa um caso com Sharia. Os dois mantêm isso em segredo, e quando Mel confronta ele sobre os rumores, ele a manipula como se fosse culpa dela, e até tem a audácia de dizer que no final eles irão se casar. Mel não entende porque Lennox continua a incomodá-la, quando ela sabe que ele vai sentir falta e se aproximar ainda mais de sua irmã Sharia enquanto ela estiver de férias na Nação Sagrada. Ela então lhe conta que sabe sobre seu caso com Sharia, mas ele a manipula de qualquer maneira, pois acredita que ela ainda é a velha Mel que o ama. A garota lamenta informar que está terminando com ele agora. Ela até lhe dá um conselho, e diz para ele se casar com Sharia, pois assim não deveria haver nenhum problema com o casamento político entre suas famílias. Mas Duke não parece ter intenções de casar com a irmã dela, apesar de ser linda e diferente de Mel em muitos aspectos, ele diz só deseja casar com ela. A garota insiste, e se ele não quiser casar com Sharia, ela diz que ele poderia simplesmente casar com Hildegard, o que confunde o Duque, ele realmente não pode entender o que ela está pensando agora. Ela desembainha sua espada e a bate no chão, demonstrando sua determinação e declarando claramente que está formalmente solicitando a anulação com ele. Ela informa que enviará uma carta de despedida em breve antes de deixar o Duque, que ainda está processando o que acabou de ouvir. Ela não costuma agir assim, e ele acha que ela só está tentando chamar sua atenção por ciúmes. Ele está tão convencido que acha que uma garota que é obcecada por ele não pode mudar da noite para o dia. De repente Mel volta para ele, e Lennox espera que ela peça desculpas, o que a faz rir. Ela pensa em como, se aquele é o protagonista, a história já estaria fadada ao fracasso. Ela vem corrigi-lo, já que ele provavelmente acha que ela está agindo assim para chamar sua atenção, o que realmente não era o caso. Ele imediatamente a agarra, pois suspeita que ela está o traindo. Ela logo aponta que qualquer estranho que passasse seria 100 vezes melhor de se casar que ele, esperando que ele finalmente perceba o quanto ela o despreza. Ela não quer ouvi-lo chamá-la de traidora, então ela diz claramente que ele que é o lixo. Depois Mel retoma sua caminhada, se sentindo orgulhosa de si mesma por repreender o Duque. Ela entra na agência do governo e recebe sua licença rapidamente. Mesmo a atendente tem uma expressão no rosto que diz que ela falhará novamente. Ela é conhecida por sua falta de talento, mas não se importa e sai do local alegremente. Um homem pega um documento que ela deixou cair e, enquanto ela organiza, o cavalheiro pergunta sobre seu casamento com o Duque, o que a deixa irritada só de pensar nisso. Ele a acha divertida, e é quando ela percebe que ele é o homem que passava e que ela apontou mais cedo, mas quando ela olha de novo, ele já foi embora. Ela então chega à sua casa, agora limpa e organizada graças a Dominique, e os dois discutem como usarão o dinheiro que ela recebeu. Serão 100 milhões para pagar uma bruxa para consertar a casa, e os outros 100 milhões para comprar as coisas para a loja. Mas primeiro ela não pode esquecer de enviar a Lennox uma carta solicitando a anulação. Ela culpa sua família por demorar tanto para removê-la da família Babeloa, motivo pelo qual o Duque está a incomodando, enquanto Dominique não consegue entender por que uma nobre como ela está desistindo de sua posição. Bem, ela tem que cortar os laços com eles e abandonar seu sobrenome para obter a liberdade que deseja, afinal, se ela se tornar uma civil, seu casamento com o Duque será cancelado, e ela está convencida que pode recuperar sua reputação algum dia, já que ela tem Dominique. Isso o anima, e ele concorda que ele é realmente confiável. Ela termina de redigir sua carta, tanto para sua família quanto para o Duque, então, seus laços com eles deverão ser cortados assim que ela enviar isso. Ela gradualmente absorve as memórias de Mjolnir depois de transmigrar para seu corpo, e ela entende como a antiga mulher estava machucada. Sua infância não foi boa, jovens nobres a atormentavam por ter seu sangue amaldiçoado, e sua madrasta a abusava, enquanto seu pai não se importava com ela. A mulher não sabe se isso é algo a ser grato, mas seu pai se importa tanto com sua reputação que não quer que os outros falem mal de sua filha. Como resultado, todos a tratam como uma princesa, apesar dos olhares contarem uma história diferente.
Como resultado de seu crescimento nesse tipo de ambiente, ela se tornou arrogante e snob para se proteger. A Mel do presente não tem o poder de se vingar, então tudo o que ela pode fazer agora é removê-los completamente de sua vida. No dia seguinte, Dominique percebe pessoas estranhas os seguindo, provavelmente trabalhando a serviço da senhora Hildegard ou de seu pai para vigiá-la. Ela não estava preocupada pois tem Dominique com ela, então eles decidem passear, e notam um jovem que parece estar em dor. Ela rapidamente o pega e tenta levá-lo a um médico, mas o menino é muito teimoso, então Dominique o carrega nas costas e diz que tratará dele. Quando chegam em casa, o jovem percebe que a casa dela está bastante acabada, e é assustadora. Dominique usa mágica para tratar rapidamente seu joelho, enquanto o menino finge ser valente. Então, Mel reconhece a caixa de música antiga que o menino está segurando, o que o deixa envergonhado, pois ele esperava que ela zombasse dele. Mas para sua surpresa, Mel gosta, e pela primeira vez, ele encontra alguém que aprecia coisas antigas como ele. Ele revela que comprou a caixa de música como um presente de aniversário para seu irmão, mas não tem certeza se ele vai gostar. Mel encoraja o garoto, dizendo que seu irmão certamente gostará, e os dois se aproximam, depois que Dominique trata seus ferimentos. O menino começa a ficar sonolento, então Mel decide deixá-lo dormir no segundo andar por 1 hora, até que uma carruagem chegue. O menino fala dormindo, querendo ter certeza de que a casa abandonada dela não é assombrada. Ela não acredita que ele chamou sua linda loja de abandonada, mas crianças não mentem. Enquanto Dominique carrega o menino para cima e o deixa dormir, ela decide reformar a casa, percebendo que sua loja ainda não era realmente atrativa para as crianças. Então os dois começam a limpar o jardim. Enquanto arrumam um quintal, Dominique diz a ela que usou magia para manipular as mentes das pessoas que estavam o seguindo, algo que não fazia parte do acordo, mas que Mel acabou apreciando. De repente, ela descobre a espada de Dominique deitada na grama com uma aura sombria sobre ela, e ele corre para o lado dela para protegê-la. Alguém os ataca com magia de gelo, e enquanto Dominique a protege com uma barreira, ela acha aquelas pedras de gelo fascinantes por não derreterem. De repente uma névoa preta vai direto até Mel, tentando matá-la, até que Dominique começa a levar as coisas a sério, agarrando a nuvem e o transformando em sua forma humana. Ele era na verdade o demônio selado em sua espada, que se autodenomina o Diabo do Inverno Luar. Dominique acha que ele foi libertado por acidente, ainda não conseguindo controlar bem seu poder depois de não usá-lo por mais de 100 anos. Mas não tinha nada a temer, pois o demônio ainda está fraco e ele pode selá-lo novamente. Mel fica realmente impressionada com a magia de gelo do demônio, já que nesse mundo onde não há geladeiras, o gelo é muito valioso. Então, Mel tem a ótima ideia de fazer com que ele produza raspadinhas. Dominique convence o demônio do poder de Mel, revelando que até ele foi enganado a assinar um contrato com ela. Mel suspira enquanto os ouve, e então descobre que o demônio tem apenas 30 minutos restantes, já que Dominique só sabe como selá-los, e não libertá-los, imaginando que isso exigiria uma grande quantidade de mana. Mel logo diz adeus ao seu suprimento infinito de gelo, e então descobre que sua espada tem 4 demônios vivendo nela, sendo o inverno lunar o mais fraco deles. O demônio pensa que ela vai exterminá-lo, achando os olhos dela realmente assustadores. Ela não tem muito tempo, então ordena ao demônio que produza ao máximo do gelo que não derrete. O pobre demônio está exausto de sua tarefa, já preferindo retornar à espada. Ele começa a chorar e a considera uma humana demoníaca. Seguindo suas instruções, o demônio cria seu gelo, que só derrete quando entra no corpo, e permitindo que ela faça raspadinhas. Ela quer que ele experimente como recompensa, o que ele recusa, mas depois de provar se apaixona e pede mais, até que de repente, ele desaparece. 30 minutos já se passaram. Mas ela espera encontrar sua máquina de sorvete de novo. Então ela acorda o jovem e lhe serve uma raspadinha, que ele adora. Depois de bebê-la, seu coração continua acelerado, o fazendo acreditar que está apaixonado por Mel, o que ela acha adorável. Ele entra na carruagem e o menino promete promover sua loja de doces e papelaria, além de voltar assim que ela estiver oficialmente aberta. E a mulher lhe dá uma garrafa de raspadinha para levar para casa e compartilhar com seu irmão antes dele ir embora. A carta de Mel ao Duque, solicitando a anulação de seu noivado, finalmente chega até ele. Ele se lembra de que era o sonho de seu pai que ele se casasse com Mel, pois o sangue dela não é amaldiçoado, mas foi agraciado com o poder do dragão. Mel, sendo a herdeira do sangue de Quinoa, possui um tremendo potencial, e seus filhos sem dúvida herdarão a força do dragão, se tornando os mais fortes do continente. Antes de morrer, seu pai lhe disse para se casar e manter Mel sob seu controle. Ele descarta a carta, mas se surpreende quando ela chega com um aviso que Mel tem a intenção de torná-lo público como adúltero se ele não cooperar com o pedido dela, o que o deixa furioso. Justo nesse momento, sua irmã Marisa, que nasceu de um caso extraconjugal e detesta adultério, o confronta para ver se ele realmente traiu Mel.
Claro que ele nega, mas essa jovem sabe que ter um relacionamento agradável com alguém além de Mel é considerado traição, e ela vai embora decepcionada com seu irmão. Enquanto isso, o pai dela recebe a carta de Mel confirmando que ela realmente está cortando laços, e que ele tem que reconhecer que ela não é mais filha da família Babiola. Seu pai está frustrado, não porque sua própria filha está o deixando, mas porque isso certamente prejudicará sua reputação. Mas sua madrasta ainda acredita que ela simplesmente voltará se ajoelhando diante deles. Lady Udegard sugere ao duque que aceite o pedido de Mel apenas para assustá-la. Não havia quase nenhum caso de nobres rompendo laços com suas famílias, e a maioria deles desiste de suas confissões dentro do período da papelada de 4 semanas, que ela acredita que Mel faria também. Mas na realidade, ela quer que Mel leve isso ao tribunal para que possa realmente ser removida da família e substituída por sua própria filha, Sharia. Duque Babylon concorda com ela, e assim, eles enviarão o pedido de Mel para cortar laços à família real, enviando a Mel a carta aceitando o seu pedido. Mel fica muito feliz ao receber a carta de seu pai, mas Dominique tem dúvidas sobre por que o outro homem ainda não enviou a ela uma carta. Ele provavelmente não quer romper o noivado deles, mas não importa mais agora, porque o noivado deles será nulo quando ela se tornar uma plebeia. Nobres e plebeus não podem se casar de acordo com a lei deles, então ela mal pode esperar que isso aconteça. Eles estão tão ocupados com a conversa que não percebem que a casa finalmente foi reformada. Agora que sua casa parece uma loja, os dois se acomodam em um banco do lado de fora, e Dominique a ouve murmurar sobre como ela quer recrutar mais chefes, vender mais chocolate, e se possível, trazer um mago ou alquimista para criar mais guloseimas incríveis. Dominique adverte que encontrar um alquimista não é fácil, mas ela está tão determinada que conseguiu uma espada milenar. Então, quão difícil poderia ser trazer um mago e um alquimista? Ele ri dela, mas acaba concordando. E não é só isso, ela pensa em como quer trabalhar com os demônios em sua espada também. Assim, para tornar isso realidade, os dois começam a fazer doces para a inauguração no dia seguinte. Ela não tem muito dinheiro para fazer uma grande inauguração, mas ela está confiante de que sua loja um dia estará cheia de memórias felizes. Enquanto isso, na Torre Mágica, Ramos informa ao dono da Torre Mágica, Isaac, que vários artefatos mágicos, incluindo uma caixa de mana, foram roubados. Ramos tem 3 suspeitos, Aleli, cujo fluxo de mana se tornou estranho, Duque Resman, que está experimentando magia, e Lady Melnick Babeloa, a quem ele acha mais suspeita. Ele fez algumas pesquisas sobre ela, e acredita que sua loja de artigos de papelaria está fazendo magia em comum. Como você pode ter lembrado, Isaac é o homem que Mel apontou durante a discussão com Resman na capital, e ele realmente achou a mana dela especial. Então, ele decide investigá-la pessoalmente. Aquele pequeno menino que Melnick ajudou é Axion, irmão do príncipe herdeiro, que corre animadamente para contar a ele que encontrou a mulher com quem quer se casar. O príncipe pergunta sobre a idade da menina, descobrindo que ela é muito mais velha que Axion, e uma plebeia, que até quer vender coisas para ele. O príncipe suspeita que Mel seja uma golpista ou espiã, e agora está preocupado com a segurança de seu irmão. Axion logo entrega a ele seu presente de aniversário, o suco de uva feito do gelo inderretível que Mel deu a ele, o que aumenta sua suspeita, pois não seria fácil para uma plebeia obter gelo. Ele também gosta da raspadinha e pretende visitar Mel, mas sua conversa é interrompida quando o Duque Resman chega propondo um negócio. Axion sai rapidamente, já que não gosta do homem. Isso lhe dá mais razão para investigar Mel, pois sabe que seu irmão é muito seletivo com quem brinca. Duque Resman está trabalhando em um projeto para crianças, e entrega ao príncipe Cassian uma amostra de perfume e uma caneta tinteiro. É uma obra de arte com pedras preciosas, que a distingue de outras canetas no mercado. Mas o príncipe acredita que era demais para crianças. Resman quer que ele invista, explicando que seu verdadeiro alvo são os pais das crianças, e ele planeja colaborar com Lady Udegard e Lady Sharia, tornando seu projeto à prova de falhas. Resman é um excelente empresário, e pequenas empresas já até faliram por causa dele. Mas antes que ele aceite sua proposta, ele quer saber se ele realmente está tendo um caso com Sharia. Ele então o aconselha a evitar a dama, já que já está noivo de Lady Melnick, o que irrita o Duque, que lhe diz para não se preocupar, pois é um assunto de família. Por causa de sua atitude ruim, o príncipe decide não investir em seu projeto, enquanto o Duque considera isso uma perda para a família real, já que poderiam lucrar bastante com a ideia. Enquanto isso, a loja de artigos de papelaria está vazia hoje, então os dois planejam desenvolver um novo item, e Mel acha que doces de cerveja seriam uma adição incrível à loja. Já que as crianças estão sempre vendo seus pais beberem, faz sentido que elas possam desfrutar de uma versão doce e leve da cerveja. Dominique acha que pode fazer isso com magia, mas precisaria aprender o processo de fabricação de um especialista.
Mel se aproxima de uma das comerciantes vizinhas naquele dia e se apresenta, promovendo sua recém-inaugurada loja de artigos de doces e papelaria. A mulher se identifica como Lily, e ela trabalha na taverna de Les, o lugar onde as pessoas bebem, e exatamente o que Mel estava procurando, então ela está muito animada para conhecer o proprietário. No dia seguinte, Mel apresenta sua ideia a Lessa, dizendo como acredita que as crianças vão gostar, mas a mulher não pode ajudar pois já decidiu fechar sua taverna. Lily explica que há um perigoso grupo conhecido como Piratas dos Sacerdotes Vermelhos, que prejudicam pequenos negócios se não conseguirem pagar uma grande quantia, e há rumores de que um indivíduo poderoso está patrocinando o grupo. Enquanto ainda estão conversando, alguém bate na porta e grita para que abram. Lessa e Lily entram em pânico, e mandam Mel se esconder para não se envolverem no assunto. Um dos membros da gangue ousa bater em Lily, fazendo a mulher correr para ajudar. Eles riem, pois quem imaginaria que uma confeiteira como ela poderia feri-los? Mas Mel terá a última risada já que Dominique lhe deu acesso temporário ao seu poder. Agora, ela pode ver cada movimento deles sem medo de ser ferida. Ela pergunta se eles têm algum dinheiro, e com os rostos de deboche, eles dizem que têm muito. Isso é música para os ouvidos de Mel, e ela começa a lidar com eles um por um, ficando tão feliz em confiscar todo o dinheiro que nem percebe as pessoas que a cercavam. Depois de Lily pedir ajuda aos vizinhos, os olhos de todos brilham de admiração ao ver como ela lidou com aqueles bandidos, e eles a elogiam como uma guerreira da justiça. Quando um homem começa a questioná-la sobre o ocorrido, ela percebe o crachá de repórter no peito dele e aproveita a oportunidade para promover sua loja, contando com ele para escrever um artigo positivo sobre isso. Depois, ela percebe Lessa na multidão, e pergunta se ela gostaria de tentar o projeto juntos. Ainda surpresa, Lessa concorda, acrescentando que está disposta a fazer o que puder para ajudar. A multidão ainda comenta o efeito daquilo que Melnick acabou de fazer no lugar, enquanto o repórter agradece secretamente por ter despertado seu senso de vocação como jornalista, e decide documentar tudo. Dominique e Melnick tentam fazer doces de cerveja, mas ele não tem controle sobre seu poder, e pode levar meses para aprender a controlá-lo. Mel decide cozinhar os doces por conta própria e Dominique concorda, contanto que ela use magia básica neles. No entanto, ele fica chocado quando ela revela que não tem magia por causa de uma maldição em sua família que a fez nascer sem mana, o mesmo motivo pelo qual ela não foi aceita na academia. Dominique discorda e diz que se fosse o caso, ela não teria sido capaz de absorver o mana dele mais cedo, e para provar, ele se oferece para testá-la. Quando Dominique começa seu teste de mana, fazendo Melnick identificar a cor das luzes em sua mão, ela só vê branco. Isso prova que sua mana é pura, ele elabora, dizendo que ela pode não ser adequada para o papel de mago, pois a mana que possui vem da vida humana e por isso ela pode ser melhor adequada para o papel de alquimista. Um alquimista pode construir qualquer coisa do nada, e ela logo se pergunta se pode invocar o demônio da lua de inverno. Então, ela lembra que apenas Isaac, o dono da torre, pode fazer alquimia de maneira eficiente, mas ninguém sabia onde ele está. Sem se preocupar muito, a alquimista Mel está determinada a melhorar suas habilidades, e ela também tem Dominique, que acredita nela e está pronto para ajudar. Para colocar seu mana à prova, os dois começam a produzir seus doces de cerveja, que são concluídos com sucesso, mas então ela rapidamente exaure a mana ao limite. Ele tenta comer um doce enquanto relaxa, mas quando fala, os dois percebem que sua voz está estranha e ele lembra que colocou um pouco de magia aleatória no doce quando se entediou mais cedo. Ele acha legal que sua voz mude por um momento, pensando que parecia uma pegadinha que uma criança faria. Eles se olham por um momento, antes de enlouquecerem com sua nova ideia de incluir um simples truque de mágica que modifica a voz nos doces de cerveja. Enquanto isso, Isaac está se preparando para encontrar Mel com a ajuda de Henry, acreditando que será mais fácil interagir com ela, já que ela é amigável com as crianças. Henry, aos 5 anos, é um gênio e pensa entusiasmadamente que investigar Mel é sua primeira missão. Henry cumprimenta e se curva para ela de uma maneira fofa para chamar sua atenção, e assim ela se ajoelha na frente dele para ficarem na mesma altura, o que faz parte do plano dele para poder segurá-la e secretamente medir seu nível de magia. Ela pergunta o nome dele, e se gosta de estudar, antes de vasculhar sua bolsa para oferecer algo a ele, e escolhe um estojo de lápis com uma palavra antiga escrita, "A verdade vos libertará", que ele realmente gosta. Mel é tão boa com crianças que Henry começa a pensar que ela pode ser uma boa pessoa, mas se pergunta por que ela o conhece. E Mel provoca, dizendo que tem a habilidade de saber o que toda criança quer, o fazendo temer e supor que ela representará uma ameaça para as crianças. Ele corre em direção a Isaac, que Mel acreditava ser o pai de Henry. Ele se apresenta como seu guardião, e ela entrega o estojo de lápis para Henry junto do doce de cerveja para eles experimentarem. Quando ele segura a mão dela, ela sente algo incomum, mas ignora, enquanto Isaac também percebe um estranho fluxo de mana, que acredita estar relacionado à linhagem de Quinoa.
Ela promove animadamente sua loja e lhes deseja uma boa viagem. Isaac decide manter a atuação de pai e filho e pede a Henry que o chame de pai, surpreendendo-se quando Henry pergunta quem seria sua mãe. Ela retorna após formar uma parceria com a dona da taverna, mas Dominique tem notícias ainda melhores para ela. Suas atividades recentes foram destacadas em um jornal. Ela imediatamente lê o artigo sobre como derrotou 17 piratas sacerdotes sozinha, e há até uma sessão para testemunhas que a elogiaram como heroína. Mas o melhor de tudo foi que o repórter não se esqueceu de promover sua loja, mencionando como ela está vendendo uma variedade de coisas amigáveis para crianças, como doces que podem mudar sua voz e raspadinhas que não derretem. Os dois estão muito orgulhosos, mas então ela percebe que o Duque e seu pai definitivamente ficarão sabendo disso. Sem se preocupar, Dominique diz que já está cuidando disso, pois ele apagou a memória de seus perseguidores. Ele também os injetou neles histórias sobre ela fazendo coisas insanas e apenas desperdiçando dinheiro, então ambas as casas sem dúvida confiarão nos relatórios de seus espiões em vez do artigo no jornal. O jornal logo chega aos estudantes da academia, que ficam curiosos sobre a loja de Mel, mas ainda estão relutantes em entrar, pois é uma loja de plebeus, e eles acreditam ser impossível para os plebeus produzirem mercadorias tão incríveis. Axion ouve a notícia, e lê o artigo sobre Mel derrotando os piratas sacerdotes vermelhos que antes o intimidavam, acreditando que ela fez isso por ele. Ele logo começa a imaginar Mel como um incrível cavaleiro, até que um estudante transferido pede para acompanhá-lo até a loja. Ele é Karate, um jovem mago enviado secretamente pela Torre Mágica para prevenir o sequestro de estudantes da academia. Karate realmente acha a loja suspeita, e desconfia que Mel seja uma sequestradora de crianças, e como Axion lembra que Mel lhe disse para trazer amigos, ele concorda em ir com ele. Cassian rapidamente recebe uma carta de seu irmão, dizendo que ele estará indo ver Mel, a mulher dos seus sonhos, e quer que Cassian o encontre na loja. Cassian não pode mais adiar, e precisa descobrir sobre a suspeita plebeia antes que algo ruim aconteça. De fato, a família real teve 8 filhos, mas tristemente, a maioria deles morreu de doenças desconhecidas, deixando apenas os 2, sendo essa a razão pela qual ele é tão protetor de Axion. Chegando à loja, dessa vez ele se apresenta a Mel e seu amigo Karate. Mel fica muito feliz e os recebe calorosamente em sua loja. Karate começa sua observação e sente mais poder vindo de Dominique, enquanto ele acha que Axion está sob uma poção do amor, por continuar agindo de maneira estranha. Axion descobre uma bolha de sabão que ela está vendendo, e Mel revela que é um de seus experimentos, que o outro garoto interpreta como um experimento maligno. Não se preocupe, você vai amá-la, ela diz, mas ele planeja usar sua magia se as coisas ficarem ruins. Eles se mudam para o ar livre enquanto o jovem mago se prepara para reagir, até que Mel sopra as bolhas. O príncipe estoura elas, que se transformam em uma linda flor e começam a se divertir. Ela sabe que Karate está desconfiado dela, então ela pede para ele tentar o soprador de bolhas, o que ele concorda em fazer para ver se era realmente seguro. Ele brinca um pouco e logo começa a se sentir estranho, como se estivesse em um sonho. Ele então baixa a guarda e se torna uma criança de novo, simplesmente aproveitando as bolhas. Isso é realmente adorável. E ele nem mesmo percebe que terminou a garrafa inteira de bolhas até Mel perguntar se ele tinha gostado. Ele tenta convencer a si mesmo de que não foi divertido, mas sua boca diz o contrário, querendo fazer isso novamente. Está tudo bem se divertir Karate. Então ela logo sorri para ele e o convida para tomar umas raspadinhas, mas dessa vez ele está determinado a não beber nada de sua loja, ou então acabará como Axion. No final, ele falha de novo, e apenas aproveita. Axion se convence que não seria um bom par para ela, acreditando que é muito melhor para ela se casar com seu irmão em vez dele. Falando no diabo, seu irmão Cassian chega. Eles realmente se conhecem, e é aí quando ela percebe que Axion é na verdade o príncipe mais jovem. Eles se acomodam e se sentam juntos, enquanto Axion inocentemente compartilha que Mel tinha lhe salvado antes, a fazendo parecer ainda mais suspeita, como se estivesse usando o jovem príncipe para ganhar seu favor. É nesse momento que Cassian pergunta sobre a intenção dela em abrir uma loja e ajudar seu irmão. Na novel, o príncipe Cassian ascendeu ao trono com a ajuda de sua amiga de infância e seu inimigo, o Duque Resma. Ele também deveria ser o mais sábio de todos os nobres, e se apaixonar por Sharia, e por isso, Mel desejava evitar se envolver com ele. Não importava se ele acredita nela ou não, então ela apenas lhe diz honestamente que é seu sonho começar um pequeno negócio onde ela pudesse fazer as crianças felizes. No entanto, o príncipe avisa que ela não será capaz de administrar uma loja normal, pois certas pessoas a veem como inimiga. Ela então aproveita a oportunidade para perguntar se ela também precisa considerá-lo como um deles, o que o príncipe nega, a fazendo sorrir aliviada. Antes de saírem da loja, ela lhes dá um pacote inteiro de doces de cerveja para compartilharem com seus amigos, e já que o próprio príncipe herdeiro visita a loja, ela também prepara algo para ele. Segundo a novel,
Cassian sofria pesadelos depois da morte de sua babá e de seus irmãos, que morreram por causas estranhas. Ninguém realmente sabe a razão por trás de suas mortes, e até ela acreditava que era apenas o cenário que o autor deu a Cassian. Ele é então confortado por Sharia, o que desperta sua paixão por ela, mas dessa vez, ela pretende estabelecer uma boa conexão com ele e ser a primeira a lhe dar um presente, um apanhador de sonhos, para lhe ajudar a ter sonhos melhores com ele. Ele nota que tem um feitiço no objeto, e ela mente sobre contratar um mago para encantá-lo. Dominique pergunta por que ela mentiu, e ela pensa que só deveria dizer a verdade quando tudo estiver melhor arranjado. O príncipe recebe grato o presente dela, e não pode acreditar que ela é a mesma garota dos rumores de ser completamente sem talento. O doce Axion também não esqueceu de dar os doces para seus colegas de classe, e eles também adoraram completamente. Por outro lado, Marisa ouviu o bate-papo das duas crianças, e está convencida que essa Mel é a Melnick que ela conhece, pensando que Mel a odeia, afinal, ela é a irmã do Duque. A propaganda de Axion rapidamente trouxe os alunos da academia à sua loja, mas essas crianças já tiveram bastante dos doces de cerveja. Felizmente, Mel e Dominique prepararam algo que eles certamente irão gostar, doces que mudam a cor da língua. Ela não consegue conter sua alegria quando as crianças saem, então ela abraça Dominique, mas ele prontamente se afasta, explicando que ele jurou a Deus sua castidade. Ela fica perplexa com sua reação, garantindo a ele que o abraço não foi nada mais que um gesto amigável, e ele poder viver uma vida pura para sempre. Mas logo eles são interrompidos quando uma estudante da academia, toda coberta, entra em sua loja. A criança lhe oferece uma maçã que simboliza um pedido de desculpas, e em troca, Mel gentilmente lhe dá um doce de Delgona. Ela então remove seu capuz e se apresenta como Marisa. Acontece que pobre criança sentiu a necessidade de se desculpar em nome de seu irmão. Ao contrário de seu irmão, ela foi bem criada. Marisa, na verdade, a observou de fora e percebeu quão gentil ela é com as crianças. Mas antes que Mel possa dizer qualquer coisa, ela sai rapidamente. Enquanto isso, seu irmão, o Duque Resman, está organizando um banquete no qual os nobres o parabenizam por ter uma enorme pedra de árvore mágica em seu quintal. Eles também ficam fascinados ao descobrir que o Duque está buscando contato com vários reinos. Na verdade, o Duque quer estabelecer contato com o Reino Mágico, lar de várias raças com fortes talentos, mas elas são conhecidas por serem cautelosas com os estrangeiros. Além disso, ele quer pôr as mãos na grande espada do herói. Depois de obter tudo isso, ele será tido como o homem perfeito, e com isso planeja se agarrar ao trono como imperador. De repente, o Duque Resman descobre que o Duque Babeloa já submeteu a expulsão de Mel, mas ele acrescenta que naturalmente vai cancelá-la e aquilo foi simplesmente uma punição para sua filha. Resman acha que não seria difícil para ele abalar o imperador se fosse a julgamento, então ele não se preocupa com isso. Depois disso, o pai de Mel soube que ela estava começando um pequeno negócio e quis conferir por si mesmo. Com o passar das semanas, seu pai agora já quer que ela volte, apesar de Lady Hildegard querer outra coisa. Ela rapidamente organiza uma festa do chá, que é a maneira mais eficaz de espalhar rumores, e conta às damas que elas estão planejando lançar um negócio infantil com o Duque Resman. Ela até compartilha o negócio de Mel, fingindo estar preocupada e planejando envolver o apoio de Sharia na operação. De volta à loja da protagonista, o príncipe Cassian bate em sua porta, lhe mostrando os folhetos que estão circulando. Ela agradece apressada, e logo segue para o canteiro de obras onde Hildegard planejava criar uma loja geral para crianças nobres, a apenas 10 minutos de sua própria loja. Ela encontra o Duque Resman no local, que zomba de sua pequena loja, e a aconselha a voltar para casa. Ele certamente não ouviu seu aviso e agora ela pretende espalhar a verdade sobre ele se envolver com a sua irmã. Mas ele, como todos os outros traidores, nega ter um caso. Então ele lhe dá uma joia valiosa para silenciá-la, mas isso apenas faz com que ela o odeie ainda mais. Ele se tornou incrivelmente arrogante, afirmando que ninguém acreditaria nela, mesmo que ela espalhasse rumores, e justo quando a tensão entre eles aumenta, Marisa se apressa para resgatar Mel. A adorável menina despreza o irmão. Como ela é uma criança ilegítima, esse pode ser o motivo pelo qual ela apoia Mel. No entanto, Mel não tem intenção de usar uma criança como vantagem em sua luta, e parece que Resman também não, então ele para de ser agressivo. Mas Marisa se recusa a parar de chamar seu irmão de sujo, o ameaçando e logo depois saindo furiosa com Mel. Quando voltam à loja, toda a turma já está lá tomando raspadinhas. Marisa rapidamente consola Mel e planeja encontrar um marido adequado para ela, uma situação que Axion e Karate acham confuso. E então ela irritadamente seu irmão, de como ele está tendo um caso e tentando prejudicar o negócio de Mel, enfurecendo todas as crianças. Até mesmo Dominique está pronto para matá-lo, com Cassian sendo o único que está calado. Então Marisa questiona o príncipe herdeiro sobre isso, mas parece que ele também está do lado de Mel. A mulher apenas olha para Marisa sendo adorável enquanto a garota começa a anunciar sua operação para encontrar um marido ideal para ela,
com os dois meninos como membros de sua equipe. Parece que ela está tendo seu próprio pequeno clube de resgate, o que é realmente muito fofo. Os pequenos casamenteiros de Mel agora estão tendo uma reunião, e apenas Karate ainda não tem um candidato a marido para ela. Em seu quarto, ele recebe uma carta de Isaac, informando que o visitará, e é aí quando ele percebe que seu mestre se encaixa em todas as qualificações que estão procurando em um candidato. Ele já pode ver como seria maravilhoso se as coisas entre os dois adultos dessem certo, então ele escreve rapidamente de volta, dizendo que quer apresentá-lo à sua amiga Mel. Isaac recebe a carta de Karate sobre Mel e sorri inconscientemente, fazendo Ramos provocá-lo. Ramos está muito desconfiado de Mel, já que o pequeno Henry começou a agir de forma estranha, e quer vê-la novamente. Henry oficialmente se juntou ao pequeno clube de Mel, e até Isaac acha que ela é adorável. Eles conversam sobre o ladrão, e Isaac agora tem certeza de que não é Mel, mas ele também sentiu energias tanto de demônio quanto de dragão nela. Como o objeto roubado foi abençoado por um dragão, ele instrui Ramos a incubar adequadamente o ovo de dragão para que quando ele chocar, eles possam usar para rastrear o ladrão. Ele está realmente curioso sobre Mel, então ele responde Karate, concordando em encontrá-la. Todos os comerciantes se reúnem em frente à patisserie de Meldnick, e estão preocupados porque alguém está construindo uma loja infantil perto dela. Eles a surpreendem com uma pilha de cartas de petição que podem atrasar a abertura da loja por cerca de 15 dias. Eles ainda não sabem que ela é filha do Duque Babeloa, e as cartas não são assinadas anonimamente, tornando simples para o Duque mirar neles. Mesmo assim, eles fizeram isso por ela. Ela fica tão comovida com a ajuda deles que não quer esclarecer o mal-entendido. Em vez disso, ela se curva e expressa sua gratidão. Ela entende que a petição terá pouco efeito, já que as autoridades ficarão do lado da nobreza, mas ela jura para si mesma não desperdiçar a ajuda genuína deles. Seu pequeno esquadrão entra em sua loja, a explicando de como vencer o Duque, já que Marisa descobriu que seu irmão patrocinará algo no Petit Debutante, onde elas compartilham as coisas mais preciosas para exibir seu status. O esquadrão então decide levar Mel, pedindo que ela traga coisas legais para promover sua loja durante o evento. Infelizmente, Karate não pode participar, já que os plebeus não são convidados. Para animá-lo, Mel promete fazer algo para ele, e abraça seus queridos bebês. Para iniciar o plano, ela toma nota das coisas que eles gostam, manta de algodão, espada e bolo de gelo. Depois que eles vão embora, Mel decide fazer algo relacionado às nuvens, o que Dominique não entende, mas que todos nós sabemos o que é. Mais seriamente, Dominique capturou um dos espiões para obter informações. Eles descobrem que o Degard e o Visconde Ellen estão preparando algo para o evento. Ellen é um mago louco, que está sob o controle da duquesa depois dela tê-lo salvo anteriormente. Obviamente, Mel e Dominique não deixarão que eles prejudiquem as crianças, não enquanto eles estiverem por perto. Foi dito que o Visconde, que estará presente no evento, produziu uma pedra de visão que pode aprimorar as habilidades de aprendizagem das crianças, apesar de também poder desencadear pesadelos. A notícia chega a Mel, que começa a planejar uma contraofensiva com a ajuda de um demônio que ela só pode invocar por 3 segundos. O dia dos debutantes chegou, e as mães estão maravilhadas com quão rico o Duque Resmo deve ser para patrocinar o evento. Elas então desviam sua atenção para a irmã mais nova do Duque, imaginando seus filhos se casando com ela, como se Marisa não pudesse ouvi-las. Axion e Marisa estão esperando pacientemente por Mel, e Marisa até preparou uma flor para ela. Mas quando ela ainda não apareceu, e chega a vez deles de apresentar seu item, eles começam a se preocupar. Até que de repente a porta se abre e Mel entra. O ambiente fica barulhento enquanto os nobres começam a falar mal de Mel. Hildegard é pega de surpresa, se perguntando o que ela está planejando agora. A atmosfera muda quando Mel entra, enquanto Marisa e Axion não param de elogiá-la. Depois de receber a flor de Marisa, é hora de todos testemunharem sua surpresa especial. Ela nota uma mesa cheia de pedras de visão que sua madrasta trouxe. No entanto, isso não é páreo para sua criação, que certamente chamará a atenção das crianças. Marisa e Axion empolgadamente apresentam Mel a todos, enquanto ela exibe o algodão doce que criou, e as duas crianças começam a compartilhá-lo com os outros estudantes. O Visconde se aproxima dela e acha sua criação básica, o que Mel acha ofensivo, já que é para as crianças. Mas ele também não sabe que ela já fez algo com as pedras de visão em apenas 3 segundos, exatamente como planejou. As crianças adoram, como esperado, assim como o presidente, que logo começa a ver uma visão serena após dar uma mordida. Mel revela que ao contrário das pedras de visão, isso pode impulsionar o mana, e proporcionar sonhos adoráveis, colocando Hildegard e Ellen em desvantagem. Além disso, ela se gaba de que os produziu usando a alquimia básica. Enquanto isso, uma garota chamada Lia se sentia desmotivada, pois ninguém se importa com o cartão postal que ela fez, até que Axion lhe dá o algodão doce. Ela dá uma mordida e começa a relembrar um momento em que recebeu incentivo pela sua pintura pela primeira vez.
Isso a faz se sentir bem consigo mesma, e a motiva a fazer novos amigos. A influência que Mel está exercendo nessas crianças é muito saudável, mas o Visconde suspeita que Mel está mentindo. Mas nosso jovem príncipe apoia, então eles checam novamente e descobrem que o doce realmente pode aumentar o mana. Algumas crianças querem saber o nome do doce, mas ela não tinha realmente dado um, então Marisa oficialmente o nomeia de Doce Sonho Feliz, o que se encaixa perfeitamente. Nesse ponto, os nobres começam a acreditar em sua habilidade em alquimia, e seu título de sangue amaldiçoado é removido. A pedra de visão de Ellen é inspecionada, mas não tem efeito após ser tocada. Todos ficam desapontados e começam a cancelar seus negócios com ele, enquanto Hildegard não faz nada para ajudá-lo, e até o coloca em prisão domiciliar. Para lhe contar o que realmente aconteceu, foi Dominique que sugeriu a Mel que usasse um contrato comutativo com os demônios da espada. Ela precisa dar o que o demônio quer, e ele fará o mesmo por ela. Ela então invoca o demônio da flor da primavera, e concorda em fazer um contrato com ela em troca de uma raspadinha e outros doces. Acontece que aqueles 3 segundos de antes, era o demônio extraindo a magia das pedras de visão. No dia seguinte, Mel encontra Ellen em coma depois de tentar se envenenar, então decidem colocá-lo temporariamente na espada para se curar, pois podem usá-lo para testemunhar contra Hildegard no futuro. Além disso, ela recebe um convite para o baile da Sophia Academy de Mudsela Maxon. Ela está muito animada, pois é uma escola prestigiada para mulheres, e definitivamente poderá atrair clientes através do baile, mas infelizmente, ela não tem um acompanhante. Dominique não pode, pois sua identidade ainda é um segredo, até que Karate vem em seu socorro. Mesmo depois de 10 minutos, o menino ainda não consegue falar. Então Mel lhe dá o presente prometido, uma espada de plástico que fica mais curta quando perfurada, e revela que estará no baile, mas estará sozinha, então ela convida Karate para ser seu acompanhante. Isso dá a Karate a deixa perfeita para começar a apresentar seu mestre e tê-lo como parceiro, o que Mel aceita. Antes de ir embora, ele pergunta a ela se Resma já a levou para sair ou até mesmo lhe deu presentes, e de repente, ela se lembra do colar estranho que o Duque lhe deu antes, fazendo ela imediatamente jogá-lo fora. O pequeno Karate promete trazer seu mestre junto de um presente amanhã, mas fica todo vermelho quando Mel simplesmente diz que ele já era o presente de que ela precisava. Isaac logo recebe uma carta de Karate informando que Mel precisa de um acompanhante, e que essa é a chance deles se aproximarem. Ramos então relata que o Duque Resman tem agido de forma estranha ultimamente, tendo seguido Lady Mel. Isaac acredita que há uma chance de Resman comparecer ao baile por causa de Mel, então decide aceitar a sugestão de Karate e pegar o ladrão lá. Então, Mel encontra Karate e o charmoso Isaac no dia seguinte. Mel acreditou verdadeiramente que ele era o pai dele, pois se apresenta como Matthew, e Karate comenta todo orgulhoso que Matthew está solteiro. Ele está disposto a ser o parceiro dela na festa, e informa que era um conde fazendo pesquisa, algo que a garota quer confirmar. Ele percebe como ela está cautelosa, então se oferece mostrar sua identificação, o que logo a tranquiliza. Ela o acha realmente bonito agora que olha para ele, e descobre que seus motivos para ir nessa festa envolvem pegar um ladrão que roubou suas coisas. Enquanto isso, o Duque Babeloa fica muito irritado depois que Lady Hildegard perde para Mel, principalmente por não ter retorno do dinheiro que usaram para as pedras de visão. A dama telefona para Sharia, que a tranquiliza de que não precisam se preocupar, pois Mel certamente morrerá, já que ela carrega a marca do dragão. Hildegard, por outro lado, está começando a ficar nervosa, e gostaria que o julgamento de expulsão avançasse mais rapidamente. O dia chega e Mel se veste com um lindo vestido azul para a festa, e para começar sua celebração, ela recebe uma carta informando que o julgamento foi adiado. Justo nesse momento uma carruagem desconhecida chega, e ela descobre que são as pessoas de seu pai, com quem ela não tem interesse em encontrar. Ela adota uma postura mais indelicada ao se sentar em seu banco, ordenando que digam o que quiserem ali, já que ela não os convidaria para entrar. Eles lhe entregam uma carta do Duque, mas lê-la é perda de tempo, pois ela sabe que ele está apenas lhe dizendo para voltar para ele, então ela rasga o papel em pedaços na frente deles, os mandando embora enquanto sorri sinistramente. E ficaremos por aqui hoje, mas se você gostou desse vídeo e quer que eu continue, me avisa nos comentários comentando Mel. Obrigado por assistir, até amanhã.